É sempre bom podermos ouvir canções, cantar canções e também poder aplaudir o nosso Deus. E quando o aplaudimos, não é uma questão de liturgia, é uma satisfação que nós temos na nossa alma em podermos expressar a Ele, o Senhor nosso Deus, a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa realização nele. Todos vocês são muito bem-vindos. Desejo nosso é que você possa compartilhar dessa mesa, e hoje pretendemos trabalhar um pouco no sentido de trazer a sua consciência um aspecto que é muito importante e eu diria que é fundamental do cristianismo, não apenas um símbolo, mas uma verdade a ser assimilada, a ser adotada como prática na vida. Eu sei que você já conhece, você já sabe, eu também, mas didaticamente Deus nos pede para que nós estejamos voltando à cruz e contemplando o crucificado, e assim podermos descobrir a beleza, a profundidade, a extensão, a dimensão ampla da proposta do Evangelho, na pessoa de Cristo Jesus, e uma proposta que nos foi transferida. Antes de nós iniciarmos a nossa meditação e até mesmo lermos o nosso texto, eu queria orar com os irmãos e ao mesmo tempo rogar ao Senhor pelo nosso irmão Afanásio. Nosso irmão Afanásio é um irmão querido, um dos fundadores dessa igreja, e agora há pouco ele teve um infarto e ele está internado. Já enviamos alguém lá para nos trazer notícias, mas ele está aqui próximo de nós, na Vila Alpina. Então eu gostaria que todos vocês que já o conhecem e que não o conhecem também estivessem comigo nessa intercessão, pedindo a bênção de Deus, a intervenção do Senhor Deus sobre especificamente a vida do nosso querido irmão Afanásio. Essa semana eu dei nele, a ele, às vezes ele está nos ajudando aqui na torre, e essa semana, coincidiu que eu passando por ali, eu lhe dei um abraço de filho, um abraço muito, muito caloroso e muito gostoso, e isso é muito bom, porque cria em nós um vínculo, não apenas da declaração de irmãos, mas no aconchego, na amabilidade, como irmãos e irmãs que somos. Vamos orar por ele, queridos. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, nós queremos neste instante colocar no teu altar, de onde ele nunca saiu, a vida do nosso irmão Afanásio. Ele passa por esse momento turbulento na sua saúde física e se encontra internado neste hospital, pois recebemos estas informações. Por isso agora nós erguemos as nossas mãos na direção daquele hospital e clamamos: Pai, envia o poder e a tua graça sobre a vida do teu servo que ali está internado e opera na vida dele. Estende a tua mão de amor e bondade, recupera a sua saúde e traga-o de volta ao nosso convívio, para que possamos louvar, exaltar, servir e bendizer o nome precioso do teu Filho, Jesus Cristo. A vida dele está escondida em Cristo Jesus. Não tememos a morte, não tememos o sofrimento, mas o que desejamos é a tua intervenção sobre a vida do teu filho, o nosso irmão Afanásio. Que haja bons cuidados sobre a vida dele, por parte da medicina, mas acima disso, nós pedimos a intervenção sobrenatural do poder que emana da cruz de Cristo, aonde temos saúde, salvação e redenção. É a nossa oração de fé, confiantes de que o Senhor fará a tua vontade, a qual estamos submissos. É a nossa oração e a fazemos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Obrigado, queridos. Separamos nessa noite para estarmos considerando com os irmãos diante da mesa posta um tema que achamos extremamente relevante, principalmente no contexto atual. Denominamos cruz um legado divino. Denominamos um legado, e o texto é Mateus, são dois textos que eu pretendo utilizar: Mateus capítulo 16, versículo 24, e Lucas 14, de 26, versículo 26 e 27. Apenas três versículos.
Eu vou ler e logo em seguida eu quero fazer algumas colocações para que eu e você entendamos o projeto de Deus chamado cruz. E é um projeto de Deus, e o que isso tem a ver conosco. O que isso tem a ver com a igreja de Cristo Jesus. Eu vou ler para os irmãos assentados mesmo como estão. Os irmãos podem me acompanhar, por favor. Mateus capítulo 16, versículo 24 nos diz assim o texto bíblico: Então Jesus disse aos seus discípulos, aqueles que estavam à sua volta, os 12 e mais uma multidão que o acompanhava. O contexto você encontra isso. Ele estava comunicando essa verdade a um grupo muito grande de pessoas, 12 e mais a multidão. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 26 e 27, o texto nos diz assim: se, novamente, alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pesado, não é, queridos? No contexto de uma igreja no século 21, onde há uma cultura chamada cultura líquida, onde os resultados dos dividendos é que nos traz o interesse por qualquer envolvimento, qualquer projeto de vida, num contexto como o nosso, onde o interesse do consumo, até mesmo nos arraiais cristãos evangélicos, nós avaliamos a estadia ou não, a presença ou não num culto, dependendo do grau de interesse ou de entretenimento que possa me oferecer, ou de satisfação que possa trazer à minha alma ou ao meu coração. Num contexto seletivo, onde nós classificamos as coisas de acordo com o nosso prazer, buscando praticamente viver uma ideologia hedonista, onde se vive, subsiste, se busca e se corre freneticamente atrás da minha realização e do meu prazer. Esse é o contexto do século 21 em que eu e você vivemos. Nesse contexto, a palavra de Deus, que é imutável, extrapola a esfera da cultura, do tempo e do espaço, extrapola nações, valores. Jesus vem na minha e na sua direção para nos deixar o que eu chamo de um legado. E o legado que ele vem a nos trazer, a nos propor, não de uma maneira opcional, mas como um imperativo dele você precisa assumir a sua cruz. Eu preciso assumir a minha cruz. Por que chamo isso de legado? A palavra legado, ela é do latim e ela corresponde a legatus. E ela corresponde à ideia de alguém a quem foi delegado alguma autoridade e foi colocado numa posição superior. É como um general que estava um pouquinho abaixo do imperador romano, ele recebeu um legado. Também essa palavra, esse termo é utilizado no contexto jurídico, na partilha de bens. Quem recebe um legado é alguém que não tem direito a uma herança, é um não herdeiro legítimo, mas o legante, ele outorga àquela pessoa um benefício, ou por bondade, generosidade, ou por reconhecimento. Então é dado a ele um legado. Isso no contexto jurídico é que nós encontramos essas definições. No que diz respeito à proposta de Jesus dentro do seu evangelho, nós recebemos o princípio ou o conceito de legado não como bens, mas como um ideal, uma proposta de vida, um objetivo, uma missão, algo que eu preciso compreender que é necessário que faça parte da minha vida, porque é esse legado que eu assumo que vai ratificar, confirmar de fato a minha experiência, se é ou não verdadeira ou equivocada. Havia uma multidão de pessoas que acompanhavam Jesus.
Só que Jesus não se empolgava nem com multidões e nem com declarações teológicas. Por mais profunda que elas fossem, ele buscava sempre encontrar na alma do declarante ou daquele que dizia-se seguidor dele, conteúdo o qual pudesse confirmar que de fato tal pessoa era um discípulo dele. Veja, por exemplo, o jovem rico. Senhor, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Muito boa declaração a respeito de Jesus. E Jesus olha para aquele moço e diz assim: guardas os mandamentos? Sim, Senhor, eu os tenho guardado desde a minha juventude. Jesus, procurando essência na declaração daquele homem, essência que correspondesse que de fato ele era um homem comprometido com o legado de Deus, com o legado divino. Jesus então diz: falta-lhe porém uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, reparta com os pobres, depois você volta e me segue. Se fossem as igrejas de hoje, nós diríamos: não, vem, meu amado, porque as posses que você tem vai nos ajudar a evangelizar o mundo, a fazer missões, a alcançarmos campos longínquos, a fazermos altos investimentos na nossa propriedade. Talvez nós assim o fizéssemos despreocupados com a necessidade de uma essência concreta e sólida na experiência daquele homem. Mas não é assim com Jesus, não é assim que ele olha para você e nem para mim. Falta-lhe, porém, uma coisa: vai e vende tudo que tem e reparte com os pobres. No legado que Jesus quis passar àquele moço, que é justamente o legado da cruz, o qual corresponde à renúncia àquilo que tu tens como prioridade na tua vida, diz-nos o texto bíblico que aquele moço virou as costas e saiu muito triste. E os discípulos ficaram preocupados. Falaram: Senhor, quem pode se salvar desse jeito? A barra é pesada, o caminho é estreito. E Jesus vira e diz: ao que é impossível aos homens, não é impossível ou é possível a Deus. A cruz é um legado de Deus imperativo para mim e para você. E por que eu e você precisamos da cruz que nos mostra o crucificado? Porque sem essa experiência, eu e você navegaremos na superficialidade da fé. Sem essa experiência, nós nos acomodaremos à palha espiritual, à palha teológica, a declarações, jargões vazios e destituídos de qualquer solidez. E na hora em que a vida nos apertar, o que vai ser determinante no meu e no teu fracasso é a genuína experiência que temos com o Cristo e com a sua cruz, com o seu legado. Amados, não podemos abrir mão disso. A cruz, nem sempre ela foi um instrumento ou um símbolo forte e contundente no cristianismo. Ela tornou-se um instrumento mais nítido e mais olhado de perto com carinho e zelo a partir do século IV. Até então ela era utilizada, mas era ridicularizada e hostilizada pelo Império Romano. Até mesmo utilizada como uma forma de crucificar, de conduzir os cristãos a uma possível renúncia, os colocando diante de um símbolo, diante de um instrumento, o qual era tido como de vergonha, de maldição. O próprio livro de Deuteronômio nos fala sobre isso. E o Império Romano usava a cruz como um meio de levar e conduzir as pessoas ao mais alto flagelo, para que eles servissem de exemplo para todas as demais pessoas. A partir do século IV, Constantino, que nós sabemos que foi quem introduziu e tornou o cristianismo oficial em todo o Império Romano, ele vai em uma das suas incursões de batalhas, e ele, antes de ir à batalha, ele sonha e lhe é mostrado o símbolo da cruz. Rapidamente ele entende que aquele era uma visão de Deus, e ele ouve as palavras: vai com este símbolo que tu
vencerás. A partir de então, Constantino borda nas suas roupas de guerras, nas suas couraças e nos seus escudos a cruz, e a batalha foi vencida. Houve uma expansão e uma dominação maior do Império Romano no Ocidente, houve paz e tranquilidade, e a cruz passou a se tornar um instrumento notório em todo o império. O grande problema é que logo em seguida a cruz substituiu o crucificado. E esse é um dilema muito forte, que até nos dias de hoje nós precisamos tomar muito cuidado. A partir daquele momento a cruz enalteceu e sobressaiu mais, sobrepujou o próprio crucificado. E a cruz passou a se tornar um símbolo mais de idolatria do que propriamente de um legado, de uma referência de postura de vida, de ideal de vida. E isso foi muito forte em toda a Europa, em todo aquele período medieval, durante mais de 1000 anos. Até mesmo os templos, se você viajar pela Europa, ou conhecendo o mundo visto de cima. Ninguém sabe, né? Eu sei que vocês sabem. O mundo visto de cima você encontra ali, passeia pela Europa sem sair de casa, sentadinho no seu sofá e comendo pipoca. E ali você vê os templos antigos e todos eles têm o formato da cruz, a estrutura, a construção, a arquitetura, toda ela era voltada exatamente para este símbolo. Equivocadamente, o legado divino aonde eu e você deveríamos crucificar o nosso eu, o nosso ego e darmos total e absoluta centralidade à pessoa de Jesus, a cruz como instrumento substituiu o crucificado, e aí perdemos o alvo. Logo em seguida vem a Reforma Protestante, e na Reforma Protestante há um rompimento com as tradições e com os símbolos romanos até então utilizados. E também depois vem a reforma da reforma. E aí o que aconteceu? Novamente nós anulamos a cruz como símbolo de idolatria, subentendendo que a proposta de Deus era o legado da cruz, no qual Jesus foi crucificado, e Ele nos dá o exemplo de onde eu devo ser crucificado, você deve ser crucificado, porque se você e eu não formos crucificados, Ele, Jesus, não pode reinar nas nossas vidas. Deus, na pessoa de Cristo Jesus, só pode reinar nas vidas, nas mentes e nas almas de homens e mulheres que foram crucificados ou que estão sendo crucificados, os quais renunciam a si mesmo, a sua perspectiva de vida e estabelece o reino de Deus. Seja feita a tua vontade. Com a reforma, nós então abrimos mão da idolatria da cruz. O grande problema é que logo vem o iluminismo e toda a evolução do pensamento humano. E de novo o homem se coloca acima da cruz e acima do crucificado, asfixiando e sufocando o legado da cruz. Cá está eu e você, no século 21. De novo, as Escrituras nos chamam a voltarmos às considerações e à proposta e ao legado como ideal e como proposta de vida para mim e você. Nos nossos templos não há cruz nem cruzes. Nos nossos templos evitamos o objeto para que ele não se torne objeto de idolatria, pois tudo aquilo que os nossos olhos costumam olhar, alguns acreditam que é para desafiar ou estimular a fé, mas na verdade se tornam objeto da nossa fé. É por isso que não temos a Arca da Aliança aqui, temos a mesa posta que é em memória, mas não temos a Arca da Aliança, não cremos, não aceitamos e nem adotamos a prática de símbolos judaicos, porque os símbolos judaicos estão na sombra. Nos símbolos judaicos nós estávamos na sombra, era a vela. Agora Deus acendeu o neon dele, o seu Filho, Jesus Cristo. Porém o seu Filho traz para mim e para você uma proposta de ideal de vida,
a qual é nos mostrada claramente e evidenciada, materializada na cruz e naquilo que ele efetuou nela. Sem cruz não há evangelho. Sem cruz não há salvação. Sem cruz não há redenção. Sem cruz não há vida eterna. Sem cruz não há ressurreição, queridos. Sem cruz não há transformação na minha e na sua vida. Como pessoas do século 21, repito, consumistas e consumidores, aonde estamos sempre negociando com o nosso prazer e com o nosso conforto. Deus trouxe eu e você nessa noite aqui para dizer: eu quero que você morra. Eu vou te dar uma cruz. E se você não assumir essa cruz, você não é digno de mim. A cruz que eu trago para vocês é: renuncie o seu eu. Viva para a glória do Deus Pai. Estabeleça uma cruz na tua profissionalidade. Estabeleça uma cruz nos teus sentimentos. Estabeleça uma cruz no teu lar. Não como um símbolo de idolatria, mas como uma proposta de vida a ser encarnada, assimilada e vivida na sua prática. Sabe por quê, meus filhos e filhas que estão aqui diante dessa mesa nesta noite? Se você assim não o fizer, a tua vida será de fracasso em fracasso. A tua vida será de derrota em derrota. E o esplendor da minha glória, tu jamais o conhecerás. Porque o esplendor da minha glória passa por aqueles que foram mortificados. Morreram em Cristo. Renunciaram o seu ego. Renunciaram a sua perspectiva de vida. E adotaram a proposta de vida do Cristo crucificado e do seu legado, a cruz, a qual eu e você precisamos assumir. Quando Jesus trabalha nesse texto e nesse contexto ou dentro dessa ideia, normalmente ele fica com um grupo pequeno de pessoas. Não é apenas hoje que o homem corre atrás dos seus próprios interesses e do seu prazer. Em todos os tempos assim o foi. E nós acabamos errando o alvo. O legado da cruz, amados, é um legado divino. Não é opcional, é imperativo. É ele que vai indicar de fato a tua experiência espiritual com Cristo Jesus. É ele, o legado da cruz, o qual eu mato e morro a mim mesmo, morro para mim mesmo e estabeleço o Rei da Glória como soberano Senhor. É ele que vai me dar e dar a cada um dos irmãos e irmãs a autoridade sobre o pecado. É ele, essa experiência e esse legado que vai te conduzir a uma nova vida. É este legado que vai te conduzir às alturas mais elevadas de uma relação com o Pai eterno. Sem cruz não há relacionamento com Deus. Sem cruz não há transformação no seu mundo interior. Sem cruz as tuas emoções estarão sempre fundamentadas nas variações e nas circunstâncias. Sem cruz, o teu sentimento de perdão estará sempre oscilando, porque só nela, aquilo que foi feito nela, é que há genuíno perdão, renovação e transformação. É por isso que a cruz é um legado de Deus para os seus filhos e filhas. O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso, queridos. A cruz de Cristo é um fundamento muito claro e nítido na proposta teológica do apóstolo Paulo. Por isso, ele nos declara assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 e 18. Pois Cristo não me enviou para batizar. Eu entendo isso. Não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura aos que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder
de Deus. Amém, queridos? Esse é o poder da cruz. Como eu gostaria que você saísse daqui, cada um de vocês, não carregando uma cruz nas costas, como um martírio, porque não acreditamos na doutrina, na teologia do martírio nem do suplício, para se merecer os méritos de Cristo. Não. Acreditamos que o martírio já foi feito, de uma vez por todas. Ele entrou ao assumir na cruz, ao ter os seus braços estendidos, as suas palavras, dentre tantas outras: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Deus meu, por que me desamparastes? Mas há uma palavra que eu a considero a essencial e fundamental. Quando estendido naquela cruz, derramando seu sangue, ele diz: está consumado. Naquele momento, todo o sacrifício necessário para que eu e você herdássemos a vida eterna foi consumado. O véu do templo se rasga de alto a baixo. E o livro de Hebreus diz: portanto agora, irmãos, tendo acesso ao trono da graça por um novo e vivo caminho, o qual ele estabeleceu pelo seu próprio corpo, acheguemo-nos, pois, com inteira certeza de fé, sabendo que aquele que nos outorgou é o sacerdote sumo e eterno. Porém, amados, essa proposta da cruz, como um sacrifício que aplacasse a justiça de Deus, para que eu e você pudéssemos ter redenção, agora volta-se para nós, o Cristo de Deus, dizendo: eu quero vocês na cruz, porque na cruz eu vou poder transformar a vida de vocês. Na cruz eu farei de vocês pessoas novas. Quando o vosso o vosso ego, tudo aquilo que é fundamental nas vossas vidas estiver na minha cruz, eu vou emanar o poder e a minha graça. Vou curar vocês, vou libertar vocês, vou restaurar a vida de vocês e vou lhes dar um novo horizonte. Porque a minha mensagem, o legado que eu quero deixar para vocês é a cruz da renúncia, da morte e da abnegação. A cruz do amor, a cruz da graça, da generosidade e da compaixão. O Brasil precisa não de milhões de evangélicos, o Brasil precisa de milhões de crucificados, de homens e mulheres que sejam capazes de renunciarem o seu conforto, a sua estabilidade e o seu bel prazer, e renunciem em favor do seu próximo, em favor do seu semelhante, em favor daqueles que estão à sua volta, porque a cruz também diz respeito a compaixão e cuidado. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. É o que ele disse na cruz para João. Voltando ao apóstolo Paulo, ele diz, em Gálatas capítulo 6, versículos de 12 a 14, os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, age desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, eu, Paulo, apóstolo, digo a vocês que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Queres vencer o mundo, querido? A ideologia do mundo, as ideologias de gêneros, as ideologias filosóficas, as ideologias políticas, as ideologias econômicas, e seja quais forem elas que asfixiam a tua vida, tu tens que ir à cruz e lá seres crucificado, porque sendo crucificado lá, tu vais experimentar a mais alta glória e sublimidade de um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz, 14 e 15, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue que foi derramado na cruz. Paulo sempre faz questão de pontuar, pautar, fundamentar a sua teologia no projeto chamado Cruz do nosso Redentor. Filipenses capítulo 3, versículo 18, ele nos diz assim, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu,
pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Percebem, amados? Porque eu e você precisamos sempre estar voltando à cruz e o crucificado, aquilo que foi operacionalizado ali, operado, o poder e a virtude que emana dali. Filipenses 3,18, agora. Pois como já lhes disse repetidas vezes, irmãos, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Queridos irmãos, para nós estarmos caminhando para o finalmente, depois nós vamos celebrar a ceia, agora entendendo o legado da cruz que eu preciso assumir na minha vida. Nenhum de vocês pode sair daqui sem ser crucificados, sem colocarem os vossos pecados e a sua perspectiva e o seu eu diante desta mesa. Porque essa é a proposta dessa noite. Um legado divino para eu e você sairmos daqui nessa noite e vivermos a segunda, a terça, a quarta e todos os dias da nossa vida na ótica, na perspectiva da cruz do nosso Redentor. Vale a pena, amados, queridos, queridas irmãs, vale a pena deixar-se crucificar pelo Cristo de Deus, pelo seu ideal, pela sua proposta. Queridos, Hebreus nos diz assim, capítulo 12, versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A cruz na sua vida. Você tem renunciado a você mesmo ou você tem vivido segundo a sua proposta? Filipenses, Paulo nos diz, e aí eu concluo: de sorte que haja em vós, irmãos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se e esvaziou-se a si mesmo, e tomando a forma de homem, entregou-se à morte, e morte de cruz. O Pai viu a obediência do Filho. O Pai contemplou o legado que o Filho deixou para mim e para você. O Pai está olhando para mim e para você. E o desejo do Pai é efetuar na sua e na minha vida o mesmo que Ele fez com Jesus. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra, todos confessem que Ele é o Cristo, para a glória de Deus Pai. O Pai nessa noite convida eu e você a vestirmos a camisa dele, a abraçarmos o legado dele, a vivermos na proposta dele. E a sua proposta tem nome, é a cruz do Redentor, aonde o apóstolo Paulo diz: é lá que eu me glorio, porque lá eu vi os meus pecados cravados, lá eu vi a minha indignidade, lá eu vi o meu desprezo sendo transformado em aceitação, em transformação e em renovação da minha mente. Por isso eu não me atrevo a pregar nenhum outro evangelho a não ser o evangelho da cruz de Cristo.
que é loucura para os gregos, é escândalo para os judeus, mas para mim, diz o apóstolo Paulo, é o poder de Deus, porque através dela eu posso compreender a altura, a largura, a extensão, o comprimento e a profundidade do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E isso para mim faz toda a diferença. Que isso faça profunda diferença na vida de cada um dos queridos irmãos. E aos irmãos e irmãs participarem desta ceia, lembrem-se, pegue o cálice, subentendendo que você está assumindo o legado do Cristo de Deus, assumindo a sua cruz, a sua proposta, o seu ideal e a sua maneira de ser e de viver. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, como podemos viver sem cruz? Sem cruz nós não entenderíamos o teu amor. Ah, Senhor Deus, como entender um Deus que deixa o universo, deixa todo o teu poder e a tua glória e desce à terra e se faz homem? Como entender um Deus que por amor a nós, os seres humanos, abre mão de toda a sua glória e decide habitar em nós, tabernacular conosco, habitar no nosso corpo físico através do teu Espírito Santo? Jesus, verdadeiramente isto é loucura, a mentalidade humana, mas tudo isso nos foi possível pelo sacrifício bendito e redentor do nosso grande Cristo naquela cruz. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, exaltado seja o teu nome em toda a terra. E nós nos prostramos diante do Senhor e derramamos as nossas lágrimas e ao mesmo tempo o nosso quebrantamento. Num desejo profundo e sincero queremos declarar: dai-me a minha cruz, Jesus, porque eu quero parecer-me contigo no amor, na bondade, na fidelidade e na obediência ao Deus Pai. Dai-me a minha cruz, Senhor, porque eu quero ter a tua identidade. E assim, Senhor, poderemos viver para a glória do teu nome. Mata o meu eu, sepulta a minha carne e dá a cada um dos teus filhos uma perspectiva nova, olhando para a tua cruz e tudo aquilo que tu fizestes nela. Obrigado por esta noite. Receba o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa oração, porque ela é feita em teu nome, ó eterno e glorioso Rei dos reis, Senhor dos senhores. É em teu nome que oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém.